Agora vamos entrar, pessoal, de fato, nas ferramentas que a gente utiliza para resolver as questões de análise combinatória. Tá? E a primeira delas que eu trouxe aqui é a permutação. Beleza? No caso aqui é a permutação simples. Beleza? Além da permutação simples, temos a permutação com repetição e a permutação circular, que nós veremos mais à frente. Beleza? Então, permutação. Vamos lá. Como é que é a definição da permutação? Ó? A permutação de n elementos é definida por permutação de n é igual a n fatorial. Então, se eu quero, qual é a permutação de 5? É 5 fatorial. E a gente sabe calcular 5 fatorial. Beleza? Mas, professor, quando que a gente vai utilizar isso? Vamos lá. Em problemas do tipo, olha só, de quantas formas X livros podem estar organizados em uma prateleira? Certo? Vamos lá. Se eu tenho X livros, então vai ser X fatorial. Concorda comigo? Só para a gente compreender melhor, pessoal, o que vem a ser a permutação? Permutação nada mais é do que eu bagunçar a ordem, certo? Então, por exemplo, se eu tenho uma prateleira, eu tenho 3 livros. Então, eu consigo colocar os livros nessa sequência. Aí eu posso botar esse aqui, aí aqui já é outra sequência. Eu posso colocar esse aqui, já é outra sequência. Então, meu irmão, eu posso fazer 3 fatorial. 3 fatorial vai ser 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 6. Ou seja, 3 livros podem ser organizados de 6 formas distintas. Beleza? 3 livros podem ser organizados de 6 formas distintas. Então, a ideia da permutação é essa. Então, eu preciso compreender o que é a permutação, tá? Porque eu vou ler o problema e eu preciso identificar se aquele problema é um problema de permutação ou se é de combinação, de arranjo, que são as outras ferramentas que a gente vai ver mais à frente. Beleza? Que outro tipo de problema que a gente utiliza essa ferramenta? De quantas formas Y amigos podem se sentar numa fileira do cinema? Vamos lá. Tem lá 5 amigos que estão sentados em 5 cadeiras, uma ao lado da outra, numa fileira de um cinema. Aí a questão te pergunta, de quantas formas os 5 amigos podem se sentar? Então, meu irmão, se são 5 amigos, vai ser 5 fatorial. Basta eu permutar essas 5 pessoas aqui, reordenar. Beleza? Show de bola, pessoal? Essa é a ideia. Respondam para mim no chat, por favor, se eu estou indo muito rápido, se estão conseguindo compreender, se ficou alguma dúvida, quer que eu volte em alguma coisa. Opa, a caneta pulando da minha mão aqui. Vamos lá, o professor só vai tomar uma água aqui. Mandei no chat, vamos que vamos. Boa noite, pessoal. Mais gente chegando aí, excelente. Brasília aqui tem mais de 100 dias que não chove. E o tempo está bem seco, pessoal. Ok, não, show de bola. Então vamos que vamos. Vamos lá. Deixa eu botar o celular aqui no jeito, que eu fico olhando aqui o chat. Parará. Então vamos lá, pessoal, continuando. Que uma outra situação que a gente utilizaria a permutação. De quantas formas Z pessoas podem se posicionar numa fila? Então, meu irmão, tem a fila lá para ir na lotérica, pagar uma conta, um exemplo. Tem lá 10 pessoas. De quantas formas essas 10 pessoas podem estar posicionadas nessa fila? É 10 fatorial. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 e por aí vai. Beleza? Deixa eu ver. No caso da permutação, multiplica de forma decrescente. Isso mesmo, eu vou multiplicando pelos números menores até eu chegar no 1, tá? É exatamente isso. Beleza? Daqui a pouco a gente já vai fazer alguns exemplos práticos e vai ficar mais fácil. Olha só, quantos anagramas existem com a palavra QWERTY? Olha só. Anagramas é o quê, pessoal? Anagramas é quando eu só troco a ordem das letras, certo? E eu vou formar uma palavra que não necessariamente tem significado, tá? Não precisa ter significado para ser um anagrama. Anagrama é justamente eu só bagunçar as letras ali, pouco importa se é uma palavra do português ou não. Beleza? Então, se eu quero bagunçar essas letras, basta eu permutar a quantidade de letras, certo? No caso aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Então, aqui seria 7 fatorial. O outro exemplo aqui, ó, Z pessoas se posicionar numa fila, seria Z fatorial. E aqui, Y amigos numa fileira no cinema, Y fatorial. Certo, pessoal? A ideia da permutação é essa. Vamos embora praticar agora com exemplos? Olha só. Uma bandeira possui 3 faixas que devem ser pintadas com cores distintas.
há somente 3 cores. De quantas formas a bandeira poderá ser pintada? Vamos lá. Então, a gente tem uma bandeira. Vamos até desenhar aqui, ó. Então, aquelas bandeiras assim, né? 3 faixas, certo? Ó, são 3 faixas, tá aqui as 3 faixas. E a gente tem que pintar com cores distintas e tem somente 3 cores. Ou seja, pessoal, eu só preciso permutar essas 3 cores. Beleza? No caso aqui, vai ser uma permutação de 3. Como é que eu calculo a permutação de 3? Vai ser 3 fatorial. E como é que a gente faz 3 fatorial? É 3 vezes 2 vezes 1. Exatamente, eu vou multiplicando de maneira decrescente até eu chegar no número 1. Beleza? 3 vezes 2 vezes 1, isso aqui vai dar 6. Então, opa, essa bandeira ela pode ser pintada de 6 formas diferentes. Joia? Próximo exemplo, olha só. Quantos anagramas podemos fazer com a palavra bola? Ó, tem outra pergunta, mas vamos embora responder essa aqui, essa parte inicial. Vamos lá, a palavra bola tem 4 letras. Concorda comigo? 4 letras. Então, basta eu fazer uma permutação de 4 elementos. Permutação de 4 letras. Isso aqui vai ser 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Quanto que dá isso? 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. Beleza? Segunda parte da questão. Quantos anagramas começam com a letra L? Aí, pessoal, tá vendo que o examinador ele pode usar da criatividade ali para criar um problema que, meu irmão, que nunca teve nada igual. Então, olha só. Perceba que a gente está bagunçando as letras da palavra bola. Tá? Nós estamos reorganizando as letras da palavra bola. Só que aí, essa segunda parte, ela pergunta quantos anagramas começam com a letra L. Então, vamos lá. Eu tenho 4 letras. Se eu quero que começa com a letra L, então o L já está aqui. Eu não quero que o L saia daí. Ou seja, eu só tenho que permutar 3 letras agora. Então, opa, nesse caso aqui, seria uma permutação de 3, que é igual a 3 fatorial, que é igual a 6, né? A gente já fez aqui em cima. Show de bola, pessoal? Dúvidas? Mandem no chat que eu estou acompanhando aqui, beleza? Boa noite aí para quem está chegando. Sejam muito bem-vindos aí, pessoal. Estamos aqui trabalhando análise combinatória, tá? Estamos começando aqui com uma teoria. Daqui a pouco a gente chega em questões de fato. Show de bola? Vamos trabalhar aí diversas ferramentas aí da análise combinatória. A ideia é a gente trabalhar todas as ferramentas que eu apresentei nos primeiros slides, tá? Não sei se vai dar tempo, mas a gente vai tentar cumprir aí com isso aí, beleza? Mas qualquer coisa a gente continua em um outro momento. Eu sei que é uma aula densa, um conteúdo denso, tá? Que muita gente tem dificuldade. A ideia é a gente ter uma aula aqui com qualidade para que vocês possam aprender e absorver o conteúdo aqui. Não adianta eu chegar aqui e vomitar as ferramentas todas aí que não vai adiantar. Isso não vai ser proveitoso, beleza? Então, dúvidas, mandem no chat que eu estou acompanhando aqui. Vamos lá, vamos para a próxima ferramenta agora. A gente falou sobre permutação, beleza? Então, permutação simples, a ideia é essa, tá, pessoal? É eu permutar, bagunçar aqueles elementos. Basta eu calcular o fatorial. Show de bola? Agora, a permutação com repetição, a gente precisa observar que se eu troco 2 elementos repetidos de posição, não vai mudar nada, tá? Olha só. Os elementos repetidos se permutam, mas não geram novas permutações. Devemos retirá-las, tá? Daqui a pouco a gente vai interpretar essa fórmula aqui. Mas deixa eu trazer um exemplo prático para vocês. Vamos supor que eu tenho a palavra Ana. Aí vamos lá. Quantos anagramas eu consigo formar com a palavra Ana? Vamos lá. Eu consigo deixar o N no meio. Beleza, é um anagrama. Vamos colocar o N na primeira letra. Então ficaria N-A-A. Aí, opa, aqui é um anagrama. Agora vamos colocar N no final. A-A-N. Aí eu te pergunto, tem mais algum anagrama possível? Porque perceba, pessoal, se eu troco esse A com esse A, o que vai gerar? Vai gerar Ana. O anagrama é o mesmo. Entendeu? Então, eu preciso observar em todos problemas de permutação, vou repetir, todos problemas de permutação, eu preciso verificar se tem repetição. Porque se tiver repetição,
eu preciso utilizar essa fórmulazinha aqui, que eu já vou explicar. Ela é feia assim, mas é muito mais simples do que parece, tá? Então vamos lá. Pensando no exemplo Ana, beleza? Como é que seria isso aqui? Ana tem quantas letras? 3. Então, opa, 3 fatorial dividido por. Agora eu preciso verificar as repetições. No caso, eu tenho a letra A, que se repete quantas vezes? Ela aparece quantas vezes? 2. Então, opa, eu vou dividir por 2 fatorial. Só isso. Aí, olha só, a gente já sabe simplificar. No caso aqui é 3 vezes 2 fatorial. Deixo o 2 fatorial aqui. Corto. Vai dar 3. Perceba que é exatamente a quantidade de anagramas que nós encontramos. Beleza? Show de bola? E olha só, pessoal, o que essa fórmula zona quer dizer aí? Olha só, no caso aqui, o N é a quantidade de letras. Tá? E aqui, K1 até Kn seria as repetições. Que no caso, nesse exemplo que a gente trouxe, só teria o K1. Beleza? Como é que seria isso aqui? Ó? Isso aqui é a permutação de 3 elementos, onde eu tenho um elemento que se repete 2 vezes. Beleza? A ideia da fórmula é essa. Tá? Vamos embora para um exemplo prático agora? Vamos lá. Olha só. Quantos anagramas existem da palavra banana? Então, opa, meu irmão, de cara eu já vejo que tem a letra A que se repete 3 vezes e a letra N que se repete 2 vezes. Tá? Então, pessoal, não é simplesmente eu chegar aqui, ó, tem quantas letras? 6. Não é eu chegar aqui, tacar aqui 6 fatorial e acabou. Negativo, vamos com calma. Não é só isso. Beleza? Então, vamos lá. Isso aqui vai ser o quê? Primeira coisa, no meu numerador em cima, eu conto quantas letras tem? 6. Então, opa, é 6 fatorial. Agora, como se não tivesse repetição de nada, seria isso. Acabou, permutação simples. Mas tem sim repetição. Então, eu tenho que dividir pelas repetições. No caso, a letra B se repete alguma vez? Não. A letra A se repete alguma vez? Sim. Quantas vezes? 3. Então, opa, 3 fatorial. Tem mais alguém que se repete? Tem. A letra N. A letra N se repete quantas vezes? 2. Concorda comigo? Olha aqui. 1, 2. Então, opa, eu venho aqui e coloco 2 fatorial. Acabou. É isso. Tá? Se eu, para montar desde o início, isso aqui é uma permutação de 6 elementos, onde eu tenho um elemento que se repete 3 vezes e tem um outro elemento que se repete 2 vezes. Tá? Por isso que a fórmula é um pouco assustadora assim, mas não é nada demais não, tá? A gente percebe aí que é bem simples a aplicação dela. Então basta eu contar quantas letras tem e coloco em cima, 6. Eu vejo quantas repetições tem. E lembrando que é a quantidade de repetições, tá? Não é o número que se repete. Beleza? Então vamos lá. Aqui a gente simplifica, né? Vamos lá, o 6 fatorial em cima, eu vou abrir até aparecer o 3 fatorial para eu poder cortar, beleza? Então, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Dividido por 3 fatorial, eu vou deixar aqui para cortar. E o 2 fatorial eu vou abrir para eu simplificar, né? 2 vezes 1. Então, opa, 3 fatorial com 3 fatorial, cortei. Agora sobrou 6 vezes 5 vezes 4. Vamos lá, o 4 com esse 2, eu simplifico, né? Dá 2. 6 vezes 5 vai dar 30. 30 vezes 2 vai dar 60. Então, opa, com a palavra banana, a gente consegue formar 60 anagramas. Beleza? Pessoal, dúvidas? Mandem aí no chat, por favor. Mandem aí no chat, caso tenha ficado alguma dúvida, que a gente vai dar andamento aqui, então. Beleza? Vamos aqui para o próximo exemplo aí. Caso alguém tenha alguma dúvida, mande aí para a gente. Letra B. Olha só. Uma urna contém 4 bolas vermelhas e 5 bolas amarelas. Elas serão extraídas uma a uma sem reposição. Quantas sequências de cores podemos observar? Então, vamos embora imaginar o problema. Tá? Tem uma urna que tem quantas bolas lá dentro? 9. Concorda? 9. 4 vermelhas e 5 amarelas. O total é 9. Desse total de 9, são 4 vermelhas e 5 amarelas, tá? E o que vai acontecer?
nós vamos extrair uma a uma sem reposição. Ou seja, dessas 9 bolas, eu vou tirar, vou olhar a cor e anoto. Ah, a primeira foi vermelha, depois amarelo, depois vermelho. Então, perceba que, de toda forma, eu vou ter 4V, então, opa, vermelha, 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 e eu vou ter 5 amarela. Amarela, 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 amarela e amarela. De toda forma, pessoal, quando eu tirar as 9 bolas, eu vou ter 4V, porque tem 4 bolas vermelhas, e 5A, porque tem 5 bolas amarelas. Tá? E eu quero saber quantas sequências de cores a gente pode observar. Então, qual ferramenta que eu vou utilizar aqui? Permutação com repetição. Por que é com repetição? Porque as cores se repetem. Tá? Show de bola? Então, como é que eu calculo essa permutação aqui, pessoal? Vamos lá. Qual é o total de elementos? 9. 9 fatorial. Dividido por. Aí, opa, vamos lá. O V se repete quantas vezes? 4. Então, vem aqui, 4 fatorial. O A se repete quantas vezes? 5. Vem aqui, 5 fatorial. Agora é só a gente calcular. Beleza? Agora o 9 fatorial eu vou abrir até aparecer o 5 fatorial para eu poder simplificar. E o 4 fatorial eu vou abrir para eu poder calcular. Beleza? Então, 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial dividido por 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 5 fatorial. Então, 5 com 5 aqui eu simplifico, corto. Agora eu preciso simplificar aqui. Vamos lá, vamos embora pensar junto aqui. Ó. 3 vezes 2 dá 6. Aí eu corto com 6 aqui em cima. Show de bola? O 8 dividido por 4 dá 2. Então, opa, o que sobrou em cima? 9 vezes 2 vezes 7. Concorda? 9, 2, 7. Sobrou alguém embaixo? Não. O 1 não vai fazer diferença, né? Então, vamos lá. 9 vezes 7 dá 63. 63 vezes 2. Vamos lá. 63 vezes 2. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2 vai dar 12. Então, opa, 126. Então, quantas sequências de cores a gente pode observar? 126 sequências aí. Beleza? Vamos lá, dúvida aqui do Papa Mike. Nesse caso, pode simplificar direto até o 2. Cara, a ideia dessa simplificação é para facilitar o nosso cálculo. Entendeu? Mas, se você quer fazer até o final, não tem problema nenhum. Beleza? Por exemplo, aqui nesse exemplo aqui, né? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Para eu cortar com 2 fatorial, né? Ó, também daria. A gente vai chegar na mesma resposta. Beleza? Ó, 3 vezes 2 dá 6, corta aqui. 5 vezes 4 vai dar 20, 20 vezes 3 vai dar 60. Tá? A matemática, a gente pode fazer um mesmo cálculo de diversas formas. Entendeu? Isso que é muito interessante. Muitas vezes a gente vê o pessoal resolvendo uma questão de uma forma, resolvendo uma questão de outra. Entendeu? Por isso que é importante a gente conhecer essas diversas formas, porque, meu irmão, na hora da prova ali, aquela primeira que você lembrar é a forma que você vai responder e vai te ajudar aí. Beleza? Maísa, alguma dúvida? O senhor foi muito rápido. Ô, Maísa, desculpa. Qual é a dúvida aí? Ficou alguma dúvida? Vamos lá, manda aí no chat aí pra gente, por favor. Quero saber o que eu fui rápido aí. Rapaz, já vai dar 10 horas. Meu irmão, a hora voa. Vamos lá, mande aí, mande aí. O que eu acelerei aí, Maísa? Quer que eu explique novamente? Alguma coisa aí que não ficou claro? Vamos que vamos. Ficou alguma dúvida, Maísa? Vamos lá, eu vou dar continuidade. Qualquer dúvida você manda aí, tá bom? Estou acompanhando aqui o chat. Quiser que explique novamente. Ó, a ideia da banana. Sim, explique novamente, por favor. Vamos lá. A ideia da banana. Quantos anagramas? O que vem a ser anagrama? É eu simplesmente bagunçar as letras, tá? Só que banana tem repetição. E como tem repetição,
eu preciso me atentar a essas repetições. Beleza? E a fórmula que a gente utiliza é essa aqui. Onde no meu numerador em cima, deixa eu botar o marca-texto. No meu numerador em cima, eu vou colocar o total de elementos. No caso, banana tem 6 letras, por isso que é 6 fatorial. E embaixo, eu vou colocar as repetições. No caso, a quantidade de vezes que os elementos se repetem. Então, eu tenho a letra A que se repete 3 vezes, então por isso que eu botei aqui 3 fatorial. A letra N se repete 2 vezes, por isso eu botei 2 fatorial. E aí, a partir disso, é só cálculozinho e chegamos no final. Beleza? O exemplo B. Vamos lá. Tem uma urna que tem 9 bolas. Dessas 9 bolas, 4 são vermelhas e 5 são amarelas. E a ideia... a dúvida foi na B. Ótimo. Vamos lá. A ideia é, eu vou retirar a bola, vou olhar a cor e vou anotar. Tá? Aí vamos supor que eu tirei as 4 vermelhas primeiro. Tirei as 4 vermelhas. Depois eu tirei as 5 amarelas. Tá? Então, a sequência que eu observei nesse caso... Pronto, a Maísa também pedindo aí. Vamos lá, tô explicando aí. A sequência que eu tirei nesse caso foi essa aqui, né? Primeiro eu tirei 4 vermelhas, depois eu tirei 5 amarelas. E perceba, pessoal, que em todas as situações, em qualquer sequência, a quantidade de V vão ser 4, a quantidade de A vão ser 5. Tá? E aí a questão quer saber quantas sequências de cores a gente consegue observar. Então, basta a gente permutar esses elementos. Tá? E não é uma permutação qualquer. Por que não é uma qualquer? Porque tem os elementos que se repetem. Essas cores, elas se repetem. Perceba que, embora as bolas sejam diferentes, eu estou observando apenas a cor. Tá? Eu retiro a bola, vejo a cor e anoto. Eu retiro a bola, vejo a cor e anoto. Retiro outra bola, vejo a cor e anoto. Certo? Então, a ideia é essa. Eu estou simplesmente anotando a cor. Então, por isso que é uma permutação com repetição de 9 elementos. Tá? Aí eu tenho o V que se repete 4 vezes, e o V de vermelho, né? E o A de amarelo, que se repete 5 vezes. Por isso que o cálculo é dessa forma. Beleza? Aí aqui a gente simplesmente abriu o 9 fatorial, tá? Até chegar no 5 fatorial para eu poder cortar com o 5 fatorial de baixo. E aí esse 4 fatorial aqui, eu abri aqui para poder calcular e fiz as simplificações. Show de bola? E aí chegamos em 126, que é a nossa resposta. Beleza? E aí, dúvidas aí, meninas? Vamos lá, se tiver ficado alguma dúvida, mande aí. Ou qualquer coisa, pessoal, no começo da aula, acho que eu nem comentei, vou deixar o meu Instagram aqui, tá? É o @proflucasdurães. Qualquer dúvida, entre em contato por lá. É sempre um prazer atender vocês, conversar com vocês, tirar as dúvidas. Beleza, pessoal? Então, na aula aqui, a gente não consegue ficar muito tempo parado em uma questão, a gente tem que dar andamento, tá? Mas fique tranquilo, não vou te deixar na mão, tá? Anota a dúvida aí agora, e depois você entra em contato comigo lá e a gente conversa, e vai ser um prazer conversar com você por lá, beleza? Entendeu, Maísa? Show de bola? Vambora seguir. Então, trabalhamos aí permutação com repetição. Agora vamos para uma outra ferramenta, que é a permutação circular. E o que vem a ser essa permutação circular? Olha só, vamos pensar numa seguinte situação. Ó, imagine que uma família irá sentar em uma mesa redonda a fim de jantar. A família é composta por um pai, uma mãe e 2 filhos. De quantas maneiras distintas essa família pode se sentar na mesa? Vamos lá. Olha só. Vamos desenhar aqui, ó. Aqui é a mesa redonda, tá? Aí aqui tem, vamos lá, aqui tem o pai, aqui tem a mãe, aqui tem o filho 1 e aqui tem o filho 2. Beleza? Então perceba que essa aqui é um posicionamento. Concorda comigo? É um posicionamento, tá? Agora vamos fazer todo mundo sentar na cadeira da direita. Então o pai vai vir para cá, o filho 1 vai vir para cá, a mãe vai vir para cá e o filho 2 vai vir para cá. Como é que vai ser essa nova sequência? Então o pai vai estar aqui, o filho 1 vai estar aqui
a mãe vai estar aqui e o filho 2 vai estar aqui. O que eu quero que você perceba, pessoal? Que para fins de matemática, tá? Essa ordem aqui é a mesma, tá? Porque olha só, a mãe, ela olha para a direita, vai ver o filho 2. Ela olha para a esquerda, vai ver o filho 1. A mãe aqui, nessa mesma situação, ela olha para a direita, vai ver o filho 2. Ela olha para a esquerda, vai ver o filho 1. Olha para frente, vai ver o pai. Então perceba que não mudou nada para ela. E para todos os outros ocupantes da mesa. Então o que eu quero que você perceba? Que na permutação circular, eu preciso retirar essas permutações que seria somente o giro. Entendeu? Que seria somente o giro. Então, como é que é a fórmula? Permutação circular de n elementos. Vai ser n menos 1 fatorial. Então, vamos lá. Se é os 4 aqui na mesa, então é uma permutação circular de 4 elementos. Como é que eu calculo a permutação circular de 4 elementos? Vai ser n menos 1 fatorial. No caso, 4 menos 1 vai dar 3. Então, é 3 fatorial. E 3 fatorial, a gente está cansado de saber que é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Beleza? Show de bola, pessoal? Ó, a gente já está avançando na matéria, a gente já sabe trabalhar com permutação. Aqui, meu irmão, com isso que a gente já aprendeu, a gente já resolve um bocado de problema, um bocado de questão aí, entendeu? Show de bola? Então vimos, ó, permutação simples, permutação com repetição e vimos agora a permutação circular.